Olá, bem-vindos a mais um episódio do Profiler e fiquem desse lado porque vamos ter uma conversa bastante enriquecedora, como sempre, aliás. Uma licenciatura em Ciências Jurídicas e Económicas, que é diferente de uma licenciatura em Direito e já vamos perceber porquê, e um curso superior de Língua e Cultura Italiana começaram por ser a base da carreira profissional da minha convidada de hoje. Advogada, provavelmente até aos dias de hoje com essa carteira bem ativa, professora universitária, fundadora e sócia de vários projetos, mentora, galardoada. São inúmeros os motivos pelos quais eu quis muito sentar a Isabel Neves, presidente do Clube Business Angels de Lisboa. Olá Isabel, bem-vinda. Olá Silvia, muito obrigada por este convite. Foste uma querida, me teres convidado e eu tenho muito prazer em estar aqui. Obrigada Isabel, tinha mesmo gosto de conhecermos pessoalmente há uns tempos atrás e eu fiquei de facto depois de ouvir com imensa vontade de a trazer ao Profiler para nos poder contar um bocadinho daquilo que tem vindo a ser o seu caminho e percurso, exatamente. Estava eu a dizer que, em determinada altura da sua vida, decide ser advogada. Porquê, Isabel? Uau! Eu nunca pensei na minha vida ser advogada. Olha, quando eu digo... Eu sou de outra geração, não é? Sou de uma geração assim um bocadinho mais atrás, onde quando nós tínhamos... Portanto, eu tive que fazer a minha opção em termos de seguir um curso superior na década de 70. Portanto, ainda não havia a panóplia de cursos e de oferta que existe hoje. Na altura nós tínhamos que decidir entre letras e ciências. E quando eu optei por letras ou ciências, fui para letras, porque eu era uma mulher de letras, também era uma mulher de ciências, mas tinha um bocadinho de medo da matemática. E então optei por letras e quando cheguei ao sétimo ano, tinha o sétimo ano de letras, agora o que é que eu vou escolher? E as opções não eram muitas, portanto nós tínhamos ou direito, ou história, ou línguas e literaturas modernas, e a opção por línguas e literaturas modernas ou por história não era para mim, porque vislumbrava ali uma carreira na área académica e não era exatamente isso que eu queria para mim. E, portanto, o direito apareceu como aquela opção. O direito sempre foi uma umbrella, não é? Eu digo que o direito é uma umbrella, o direito dá para muita coisa. E dá fundamentalmente uma cultura geral e uma base muito grande. E portanto, eu não tive muitas dúvidas em ir para direito, se bem que, quando eu optei por direito, não imaginava nunca que seria advogada, não é? Porque, simultaneamente, eu trabalhava desde os 16 anos e trabalhava nas empresas do meu pai, onde comecei por ser office girl e cheguei ao pomposo nome de assessora de administração. E, portanto, quando eu acabei o meu curso de Direito, tinha já um percurso de 5 ou 6 anos a trabalhar em empresas. Quando entrei para Direito, os primeiros 2 anos andei ali um bocadinho na maionese, que isto não é muito para mim, até que cheguei ao terceiro ano e em Direito Comercial conheci um professor fabuloso, acho que foi ele que fez o clique, o Diogo Leite Campos, que foi meu professor de Direito Comercial e que me deu uma perspectiva completamente diferente do direito, não é? Eu nunca fui aquela advogada normal, de toca debaixo de braço, que vai para os tribunais, também o faço, mas não é essa a minha área. A minha área é uma área muito mais abrangente e já lá vamos chegar. E foi Diogo Leite Campos que, em Direito Comercial, me pôs a ler o Le Bourgeois, eu nunca mais me esqueço, e a fazer um trabalho de pesquisa sobre empreender, burgueses, o início da burguesia. E aquilo, sabes, eu-me assim, fez o clique. Foi o responsável pelo clique que me fez escolher exatamente ciências jurídico-comerciais, jurídico-económicas, e onde eu era de facto uma apaixonada, porque a economia portuguesa e a economia internacional por aí. Portanto, eu percebi muito rapidamente que estava no curso certo se eu seguisse a área económica. E o meu sonho era, repara que eu acabo o meu curso em 1985, portanto, exatamente no ano em que Portugal assina a entrada na Comunidade Económica Europeia e, portanto, o meu grande sonho, alimentado até por alguns professores na altura, designadamente a minha querida Eduarda Azevedo, que já faleceu, era ir para Estrasburgo, estudar um bocado de Direito Europeu e Direito Comunitário e começar uma grande carreira em Relações Internacionais e Económicas. Exatamente na altura em que Portugal entrava na Comunidade Económica Europeia, portanto, era assim um sonho de futuro que eu tinha.
E porquê a advocacia? Porque não essa área, não é? Porque, como eu te dizia, eu trabalhava com o meu pai nas empresas do meu pai, era assessora de administração e o meu pai alimentava-se. O meu pai é um self-made man, que começou a sua primeira empresa aos 20 anos, hoje tem 86 e ainda me chateia todos os dias a cabeça porque não tem um objetivo para se levantar todos os dias porque eu vendi-lhe as empresas, enfim, diz ele. E portanto, o grande sonho do meu pai era que ou eu ou o meu irmão continuássemos e dessemos continuação às empresas familiares. E na altura que eu acabo o meu curso, eu digo-lhe: pai, eu quero ir para Estrasburgo, quero estudar mais, porque o meu caminho é este. Estávamos em 1985, enfim, não tem nada a ver com a realidade de hoje. Não havia Erasmus, não havia viagens baratas, era uma situação que obviamente que não seria fácil, nem seria barata, porque de facto a nossa realidade era completamente diferente e, portanto, eu não podia fazer isso sozinha, sem apoio, sem ter alguém a bancar por trás, não é? E o meu pai reagiu, primeiro porque era uma menina, não é? Portanto, uma menina, enfim, ir agora para fora, sozinha, mas nem foi tanto isso, foi mais, ele sabia que se eu fizesse isso ele nunca mais me apanhava e ele queria muito que eu seguisse as empresas dele e, portanto, disse-me que não. E ele disse-me que não bancava, que eu podia escolher aquilo que eu quisesse, podia seguir o caminho que eu quisesse, tinha total liberdade para o fazer, mas que o fizesse com os meus meios. E eu, como sou uma pessoa extremamente independente e muito igual a ele, disse: ok, já percebi o que é que queres, tu não me dás essa possibilidade, mas eu também não vou ficar nas empresas. E, portanto, vou partir com os meus meios. E portanto, fiz ali... deixei de trabalhar com o meu pai, não me zanguei com o meu pai, na altura ficou um bocadinho magoado, mas depois passou e portanto tive que me fazer à vida, não é? E agora o que é que eu faço? Comecei por... Tinha sido convidada, eu tinha sido muito boa aluna na área de jurídico-económicas, tinha sido convidada pelo um professor de Direito Fiscal para ser assistente, monitora na altura. Comecei por fazer um mestrado na Católica em Jurídico-Comerciais, que depois acabei por não... Fiz a frequência, acabei por não fazer a parte final da tese, porque, entretanto, começaram a surgir oportunidades de trabalho. Entretanto, fui fazer o estágio da advocacia, porque não? Eu tenho um curso na mão, porque é que eu não faço isto? E, portanto, acabei por fazer o mestrado, comecei a jogar um bocadinho as peças do tabuleiro, porque tinha que conseguir os seus meios, os meus meios. E, portanto, comecei a jogar várias coisas, desde fazer o mestrado, depois fui fazer o estágio na mesma. E o que acontece é que, como eu já trabalhava há muitos anos e, portanto, as pessoas tinham de mim uma imagem de trabalho, comecei a ter clientes com muita facilidade, não é? Começaram a aparecer clientes e eu comecei a agarrar aquilo e às tantas comecei a envolver-me de tal maneira nessa área que fui deixando cair as outras coisas. E daí que de um momento para o outro, quando eu dou por mim, vejo que afinal de contas tornaste-te advogada. Porque encontrei o meu nicho dentro da advocacia. E qual foi esse? Exatamente as empresas. Como eu tinha muito tempo e muito trabalho nas empresas do meu pai, que eram PMEs, e tinham muita facilidade em perceber o universo dessas empresas. Já tinha a sensibilidade dos anos todos que tinha trabalhado. E, portanto, comecei a ter muitos clientes de pequenas e médias empresas e comecei a focar o meu nicho nessa área e comecei a trabalhar nessa área. E olha, de repente, eu que nunca me imaginei uma advogada, virei advogada. Porque criou o seu próprio escritório, não é? Com o seu nome. Criei logo o meu próprio escritório, nunca trabalhei para ninguém. Trabalhei sempre sozinha. Aliás, na época não era tão comum. Hoje existem muitas cidades de advogados e grandes cidades de advogados. À época não havia muitas cidades de advogados.
Havia muita prática poucas, individual, não é? Muito prática individual. E, portanto, eu comecei a trabalhar em prática individual. E depois, ainda por cima, logo a seguir casei, o meu marido era professor de ISE, na área do desenvolvimento regional, começou também a fazer muita consultoria, designadamente de apoio ao investimento ao turismo, e acabámos por fazer ali uma parceria e, portanto, foquei-me na minha atividade enquanto advogada de empresas, sempre fui advogada de empresas, com o meu nicho, e ao mesmo tempo na parceria com a cidade que tinha com ele de consultoria e desenvolvimento de apoio ao turismo, e portanto não tive espaço e nunca me foquei, talvez porque o meu coração, hoje olhando para trás, talvez porque o meu coração não estivesse aí, nunca me foquei em criar uma sociedade de advogados e desenvolver uma sociedade de advogados. Isso veio acontecer muito mais tarde, e não é de todo a minha coroa de glória, não é a minha praia. Mas na altura tinha muito a ver também com a maneira que nós trabalhávamos, e na altura era muito prática individual. A moda das sociedades de advogados vem mais tarde Porque dentro da área jurídica foi muito ter a consultoria estratégica. Sempre porquê? Porque, repare, eu faço fundamentalmente apoio a PMEs e, portanto, trabalho muito no apoio à decisão da administração ou da gerência. E isso faz com que eu tenha que... E as pessoas dão importância a isso, porque eu não me foco só nas questões jurídicas. Obviamente que tenho que me focar nas questões jurídicas quando sou chamada a resolvê-las, mas sou capaz de fazer ali tenho uma visão holística da coisa, exatamente porque conheço muito bem o que se passa dentro das empresas, percebo muito bem as necessidades que os empresários têm, os gestores, e nas tomadas de decisão, de investimentos que fazem, de decisões que têm que fazer de downsizing ou de crescer, ou seja do que for, ou de contratação. Essa minha experiência é muito importante para as pessoas, para os empresários, e, portanto, a minha consultoria acaba por ser muita consultoria estratégica. Desenvolvi muito isso. Quando é que começou a pensar em projetos fora desse âmbito jurídico? Como vem de uma família empresária, isso esteve sempre presente, de alguma forma? Eu venho de uma família de pequenos empresários, mas repara, os meus pais eram empresários, a minha tia com quem fui criada era empresária, a minha avó era empresária. Portanto, toda a minha vida eu vivi, mesmo antes de começar a trabalhar, eu já com 11 anos ou 12 anos era chamada a fazer determinadas tarefas, nem que fosse para a caixa registradora, porque era preciso alguém fazer isso, ou ir fazer um recado, entregar, ou ir buscar alguma coisa. Portanto, eu fui criada nisto. As empresas sempre tiveram cá, eu acho que está no ADN. Depois, embora tivesse feito advocacia, casei-me logo a seguir e fiz uma empresa com o meu marido na área da consultoria. Depois fizemos outra empresa na área do turismo. Portanto, isto foi galopante. E sempre esteve muito presente, mas todo o resto da minha vida e das coisas que eu fui fazendo tem muito a ver que um dia estava eu a trabalhar como advogada e tinha a minha empresa à consigna, e o meu marido diz-me, isto no final da década de 80, em 89, e o meu marido diz-me assim, tu já ouviste falar numa coisa que se chama Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias? Eu acho que é a tua cara. E eu disse, ai, que coisa tão gira, estamos na década de 80, havia um gap enorme, as pessoas não têm ideia, hoje fala-se muito em igualdade, não sei o quê, mas hoje o caminho está feito, hoje estamos a falar de barreiras culturais, não estamos a falar de barreiras legais, não é? E as pessoas esquecem-se que na década de 70 havia muitas barreiras legais, elas foram deitadas abaixo e derrubadas ao longo destes últimos 30, 40 anos, e eu passei exatamente por isso tudo. E na década de 80, falar-se em Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias era assim uma coisa, isso é a minha cara, portanto tive imenso interesse e fui pesquisar, e então fui descobrir a Fernanda Pires da Silva, a Rosalina Machado, a Isabel Santa Rita, pessoas que faziam parte de uma determinada elite social na época. E eu disse, eu sinto-me tão pequenina, eu tenho 20 e poucos anos, mas quem é que eu sou? Ninguém me conhece e não vou para aqui. Mas fui a uns almoços, percebi como é que aquilo funcionava
e quis, por várias circunstâncias da vida, quis o universo que a Fernanda Pires da Silva me conhecesse. A maior parte das pessoas hoje não sabem quem é a Fernanda Pires da Silva, mas foi a construtora do Autódromo de Estoril. Aliás, o Autódromo de Estoril tem o nome Fernanda Pires da Silva. É engraçado que muitas vezes eu me pergunto se conhecem o nome Fernanda Pires da Silva. As pessoas dizem, não sei. Então o Autódromo de Estoril. Autódromo de Estoril, sim. Até o Hotel Atlantis em Vila Moura. Isso também. Pois, isso era tudo do universo Grão-Pará, formado pela Fernanda Pires da Silva. Bom, e foi a Fernanda exatamente que trouxe, porque ela teve muitos anos no Brasil, voltou para Portugal na década de 80 e que na sociedade brasileira, muito influenciada pela norte-americana, eles tinham muito esta noção de associação, de associativismo, de empreendedorismo. E a Fernanda trouxe para cá esse conceito, fundou a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, ao qual eu aderi, e quis, por várias circunstâncias da vida, que eu me cruzasse com ela, olhos nos olhos, e lá por alguma razão a Fernanda vislumbrou em mim qualquer coisa. E achou muita graça. E então disse-me, olha, tenho um papel para ti aqui, porque havia a Associação de Portugueses de Mulheres Empresárias e ela, entretanto, confundou a Federação Portuguesa de Mulheres Empresárias. E para quê? Porque uma associação estatutariamente não podia pertencer a uma federação internacional e para ter uma ligação à Federação Internacional de Women, de Mulheres Empresárias e Executivas, Federação Internacional de Mulheres Empresárias, Executivas e Profissionais, okay? Que tinha sede nos Estados Unidos da América, e ela queria pertencer a essa federação, mas uma associação estatutariamente não podia, tinha que ser uma federação nacional. Então ela criou a Federação Portuguesa de Mulheres Empresárias, e um dia chega-se ao pé de mim e diz-me, olha, tenho um papel para ti. Tu vais criar o Gabinete de Relações Internacionais da Federação Portuguesa de Mulheres Empresárias. E eu, mas Dona Fernanda, como é que isso se faz? Não sei. Desengoma-te. Bom, e de facto consegui. Fiz à minha maneira, mas fiz. E resultou. Nós ficámos... eu tive a oportunidade de conhecer muitas associações de mulheres empresárias na Europa, na América do Sul. Conseguimos fazer um excelente trabalho, consegui não só pertencer à direção da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, como também à Femme Européenne de Petite et Moyenne Entreprise, em Bruxelas, e acho que fiquei com um acervo excepcional de conhecimento, de boas práticas, a partir daí consegui fazer imensos projetos transnacionais, sobre liderança feminina, sobre empreendedorismo, conheci muita gente e deu-me um acervo excepcional. Bom, nisto tudo, acabei por conseguir fazer um bocadinho daquilo que eu tinha desejado e sonhado para mim, que era a questão das relações internacionais. O universo arranjou maneira de me dar alguma coisa a esse nível. Em determinada altura, a Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias estava nas mãos da Rosalina Machado, depois eu e a Anabela entramos em 1995 na direção, ela como presidente e eu como vice-presidente, e tivemos qualquer coisa como 20 anos à frente da associação. Foram 20 anos de empreendedorismo feminino, e foi durante esse meu percurso, das muitas coisas que fiz, das muitas ações de formação, das muitas mulheres que encontrei, das muitas mulheres que ajudei a transformar ideias em negócios, que eu percebi um bocadinho aquilo que é o meu propósito de vida, e que eu faço com muito gosto e quase como giveaway. Porque é daí que acaba, então, por exemplo, por derivar este projeto que tem da Starbusy, não é? Que é uma empresa, que é um projeto que é mais tarde. Isso é mais tarde. Não, é aí que eu percebo um bocadinho o meu propósito de vida, no sentido de ajudar pessoas a transformar ideias em negócios, não é? Estrategizando, ajudando-as a pensar, ajudando-as a limar arestas. Porque muitas vezes é isso que falta, não é? As pessoas têm ideias que são passíveis de serem concretizadas e materializadas em negócios, mas depois, para além de faltar recursos, falta muitas vezes, eu tenho isto que eu sei que pode ser bom, mas agora como é que eu faço isto? Como é que esse primeiro passo às vezes é fundamental para as coisas acontecerem como devem.
As ideias às vezes são muito boas, mas depois falta-lhes como é que vão conseguir, quais são os recursos que têm que arranjar, como é que vão conseguir arranjar os recursos, como é que vão conseguir entrar no mercado, como é que vão financiar aquele projeto. Às vezes, outro tipo de questões como têm uma boa ideia, mas ainda não conseguiram perceber bem o segmento de mercado a que se destina. Há tanta coisa. E eu comecei a fazer muito isso, a mentorar muitas empreendedoras, e em determinada altura cruzei-me com... começou a aparecer em Portugal o conceito dos Business Angels. Eu conheci o Francisco Banha, meu grande amigo ainda hoje, e ele começou-me a sensibilizar para essa figura dos Business Angels, e eu comecei a perceber, afinal de contas, tudo o que eu faço, tudo aquilo que um Business Angel faz, com exceção de uma coisa, que é pôr capital. Mas a mentoria, o abrir portas, o encontrar oportunidades, o usar a minha rede de contactos, o meu know-how, estava lá tudo, eu fazia isso tudo. A única coisa que eu não fazia era pôr capital. Tentava muitas vezes encontrar, aconselhar os empreendedores, empreendedoras, no sentido de perceberem qual a melhor fonte de financiamento para os projetos delas, mas não punha o meu capital. E, portanto, comecei a perceber o que era isto dos Business Angels, comecei a me entusiasmar imenso. Estive presente nas primeiras sessões de apresentação das startups a Business Angels. Lembro perfeitamente de ter ido à primeira sessão que o Francisco organizou, em que uma das startups que estava a pedir capital era a Critical Software, imagina. Imagina, portanto, para isto em 1999, para aí. E às tantas, apaixonei-me completamente por esta questão dos Business Angels. Fiz o meu primeiro investimento com o Francisco. Como é que foi esse primeiro investimento, Isabel? Olha, o meu primeiro investimento como Business Angel foi com o Francisco Banha, com mais outras pessoas. É um empreendedor que tinha um projeto na altura que se chamava Terra Natal. O Terra Natal era um portal, era uma .com, era um portal para a colocação de produtos e serviços portugueses para toda a diáspora portuguesa no mundo. Imagina, há 20 anos atrás, um pequeno Alibaba, não é? E nós achámos a ideia genial, de facto, ter um portal, uma .com, aberto ao mundo, para a diáspora portuguesa pelo mundo, que é enorme, e podermos lá colocar produtos e serviços. Nós achámos aquela ideia genial e, portanto, ajudámos imenso, pusemos dinheiro. Foi o meu primeiro projeto em que investi capital meu. E, entretanto, o promotor desapareceu. É uma história que nós temos para contar. Hoje ainda nos rimos imenso todos à conta disto. Na altura não achámos piada nenhuma, mas hoje rimos e estamos sempre a aprender, pagámos para aprender. Não é? Depois o Francisco convidou-me, porque não, Isabel, fazeres um clube Business Angels no âmbito da Associação das Mulheres Empresárias. Um clube Business Angels específico para mulheres. Para mim aquilo ficou ali a amadurecer uns anos, mas todos temos fases na vida, uns melhores, outros piores, a vida são feitas de ciclos, não é? Eu passei um ciclo menos bom, pessoalmente, afastei-me um bocadinho até da própria associação e do associativismo, afastei-me um bocadinho, e também nós somos seres pensantes e, portanto, começamos, ao fim de uns anos, começamos a pensar um bocadinho diferente. E a década de 80 e a década de 90 não têm nada a ver com os dias de hoje, nem com a década anterior. Eu hoje, para mim, já não faz sentido. Ainda trabalho muito, como sabes, com mulheres e com empreendedorismo e com feminino e com empoderamento das mulheres. Continua a ser uma bandeira e continuará a ser até ao fim. Mas, em determinada altura, deixou de fazer sentido para mim trabalhar especificamente e exclusivamente com mulheres. Hoje eu digo, não há empreendedorismo feminino, há empreendedorismo, ponto. Há pessoas com talento. Há homens e mulheres com talento. São pessoas com talento. O talento não tem género. E, portanto, porquê? Porquê é que eu hei de estar encaixada só a trabalhar com mulheres? Porquê é que eu não trabalho com jovens e com menos jovens, mulheres e homens? E, portanto, estar encaixada e fechada numa associação de género deixou de fazer sentido para mim.
não deixou de fazer sentido, repara que há uma diferença. Sim, sim. Não deixou de fazer sentido o empoderamento das mulheres e para mim será sempre uma causa, sempre que há necessidade de apoiar as mulheres em determinadas áreas. Mas isso não quer dizer que tenha que ser feito no âmbito exclusivo de uma associação de género. Portanto, em determinada altura, isso deixou de fazer sentido para mim e, portanto, eu fiquei com aquela ideia da criação, de me tornar business angel e de ajudar projetos, mas não fechada no âmbito da associação. E foi na altura que eu criei o Clube Business Angels de Lisboa, que me querias perguntar. E porquê? Perguntas-me, porquê criaste o Clube Business Angels de Lisboa? Qual é que foi o propósito dessa criação? Porque era uma coisa que já fazia, sem o criar do clube. Exatamente. Olha, eu podia ser business angel e pertencer a qualquer clube, ao clube do Francisco, ou da DNA Cascais, ou N outro. Mas três razões, se quiseres, são os três pilares que eu assentei na decisão de criar um Clube Business Angels, que chamou o Clube Business Angels de Lisboa. Primeiro, eu gostava, na altura, todos os business angels que eu conhecia, que eram poucos, repara, ainda hoje somos poucos, portanto, há 13 anos ou 14 anos éramos muito menos, assentavam nas tecnologias, ok? E hoje eu sei que é nas tecnologias que nós temos que apostar para ter retorno, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, de retorno mais rápido. Mas eu tinha por objetivo atrair mais mulheres para investimento. Nós somos muito, se há poucos business angels, devo dizer que business angels mulheres há muitíssimo poucas. E na altura, eu sinceramente não conhecia nenhuma. E portanto, eu queria deixar esse legado de ser a primeira mulher business angel em Portugal a criar um grupo que tivesse como objetivo atrair mais mulheres para o investimento, para este tipo de investimento, e simultaneamente atrairmos mais mulheres para serem investidas, mais founders. E portanto, não era para ser um clube de género, uma associação de género, acabei de dizer isso, mas atrair mais mulheres, quer investidoras, quer founders, ok? Esse era um dos primeiros objetivos. E eu, para conseguir atrair mais mulheres, sobretudo como investidoras, não podia ter só projetos, a minha tese de investimento não podia ser igual à tese de investimento dos outros grupos que já existiam. Porque se eu fosse só para as tecnologias, eu sabia que as mulheres iam travar. Ainda hoje, como sabes, as mulheres estão subrepresentadas nas tecnologias. O mundo. Não. Portanto, há 15 anos atrás, muito menos. Então, se eu apostasse só em projetos puramente tecnológicos, não era por aí que eu ia conseguir trazer mais mulheres. E, portanto, eu tinha que apostar numa tese diferente, daí a criação de um clube autónomo. Eu tinha que ter uma tese diferente. E então eu comecei a pensar em que podia fazer a mesma coisa com tickets mais pequenos e com projetos que precisassem de tickets mais pequenos e que tivessem muito a ver com áreas tradicionais, mas com alto poder de inovação. Ok? Portanto, começar, no fundo, quase como uma escola de business angels para conseguir dar a provar às pessoas e sobretudo às mulheres que era possível, que era um tipo de investimento possível e que não tínhamos de estar só a falar em tecnologias, podíamos falar noutras áreas mais tradicionais, indústria, comércio, serviços, mas com um alto poder de inovação. E foi um bocadinho essa minha tese que eu não encontrava noutros grupos que me fez criar este. Depois, outra área que me apaixonava na altura, mas na altura ninguém falava, que era o investimento de impacto. Na altura ninguém falava em investimento de impacto. Agora fala-se muito em investimento de impacto e há grupos específicos de investimento de impacto, e muito bem, mas há 13 anos ou 14 não havia, não é? E eu pensei também que se o investimento de impacto, provavelmente através desse tipo de investimento, também conseguiria atrair mais a sensibilidade feminina por aí. E, portanto, a razão
se quiseres, que me fez diferenciar dos outros clubes existentes e que me fez criar o Clube de Ascensão de Lisboa, tem a ver exatamente com isto. Teses de investimento diferentes na perspectiva de conseguir atrair mais mulheres. Tem sido um caminho difícil, muito duro. A questão das mulheres e do dinheiro, o Women and Money é de facto uma área em que temos que trabalhar ainda bastante, mas a coisa já começou a mudar um bocadinho. Hoje já aparecem mulheres interessadas em investir, já aparecem mais investidoras e também muito mais mulheres com projetos muito bons e que podem e devem ser alavancados com capital Business Angel. Portanto, vamos a isso. Lia numa entrevista sua onde a Isabel dizia que a melhor ideia pode não ser de todo o melhor negócio. A minha pergunta é, como é que escolhe? Porque tem que escolher, não é? Tem que escolher. Olha, há vários fatores. Primeiro, quem anda neste mundo tem que estar muito atento às tendências económicas, sociais e políticas do mundo. E, sobretudo, porque a partir daí tu percebes as alterações e os comportamentos das pessoas, os padrões de consumo, as alterações de consumo, o que é que as pessoas vão querer. Nós temos que estar sempre à frente, não é? Portanto, temos que ter uma visão a médio e longo prazo. O que é que vai acontecer no mundo? O que é que está a acontecer no mundo? O que é que vai acontecer? O que é previsível que vai acontecer? Que tipo de comportamentos e que tipo de alterações vão ocorrer? E, portanto, quando aparece um projeto, tu tens que perceber que aquele projeto, de facto, vai responder a uma necessidade e que com alto poder de escalabilidade. Essa é uma área, uma forma de ver as coisas, não é única. A segunda, para mim, muito importante, é a equipa. Eu deixei de investir em projetos de uma pessoa só. Explico. Nós podemos ter uma ideia, e a ideia é fantástica, mas nós, para conseguirmos que aquela ideia seja um negócio e que seja uma coisa com sucesso, temos que trabalhar muito e temos que ter um conjunto de pessoas, um conjunto de conhecimentos reunidos que uma pessoa só nunca consegue ter. Cada um de nós tem um talento ou vários talentos, mas não temos os talentos todos. Normalmente quem é bom a produzir não é bom comercial, quem é bom comercial não é bom a produzir. Portanto, nós temos que ter noção disso. Quando me aparece alguém com uma ideia genial e que me diz, eu digo, qual é a tua equipe? Ela diz, estou sozinho. Então estamos na fase de ideation, ok. Então vamos lá desenvolver a ideia e vamos encontrar os recursos. E os recursos têm que haver uma equipe. E eu acredito numa equipe. Eu só acredito em trabalho de equipe, ok? Se eu acreditar numa equipe, é meio caminho andado. Porque eu sei que uma boa equipe, mesmo num projeto que possa estar com algumas dificuldades, consegue encontrar a resposta e dar a volta àquilo. Uma má equipe pode estragar um bom projeto, se não tiver capacidade, elasticidade e resiliência aos primeiros problemas, ok? Portanto, há aqui vários fatores que contribuem para a decisão de investir. Obviamente, quando aparece uma ideia em que tu percebes que aquele projeto pode dar resposta a uma necessidade ou vem de facto tapar uma lacuna do mercado, mas mesmo assim nós temos que estar sempre a estudar, sempre muito atentos, até porque muitas vezes aparecem projetos que nós achamos maravilhosos, mas quando vamos a ver noutra parte do mundo também já apareceu um projeto semelhante e que já resolve o mesmo problema e se calhar até já está mais adiantado. Portanto, isto é uma exige essa constante atualização e essa pesquisa constante de informação. É importantíssimo, nós estamos sempre nos fóruns nacionais e internacionais, muitas vezes perguntam, mas porquê é que tu andas em todo lado? Aqui, no estrangeiro, não sei o quê. Porque eu tenho que perceber o que é que anda por aí, o que é que está a acontecer? Quais são as tendências, o que é que está a acontecer, que projetos é que existem. E só quando tu andas de um lado para o outro é que tu percebes de facto, porque senão caímos sempre no mesmo tipo de projetos ou sempre nas mesmas situações.
A Isabel foi um dos membros, um dos Sharks do painel na segunda temporada do programa televisivo do Shark Tank Portugal. Quando estamos a avaliar projetos, a dizer que sim, mas muitas vezes a dizer que não, com um conjunto de câmaras à nossa volta, como é que é estar nesse papel? Como é que foi essa sua experiência? Eu gostei imenso, gostei imenso. Primeiro resisti, porque tinha muito medo, como é que as pessoas iam olhar para mim ali, a dizer que tinha dinheiro para investir e tal. Como é que as pessoas vão? Todas nós temos uma necessidade muito grande, por muito que as pessoas achem que nós somos o máximo e tal, que já ultrapassamos determinadas coisas. Todos nós, sem exceção, temos necessidade de validação, ok? E, portanto, a primeira vez que eu fui convidada, tive um medo de morte. E disse, não, que horror, as pessoas, como é que as pessoas vão... Isto não é muito conhecido em Portugal, como é que as pessoas vão reagir? Eu vou para ali dizer que tenho dinheiro para investir, como é que as pessoas me vão ver e tal. E tive muito medo dessa visibilidade, dessa notoriedade. Depois ultrapassei isso, exatamente pela validação dos meus pares, quando eu, na altura, já pertencia à FNABA, à Federação Nacional de Business Angels, e falei com os meus compares da Federação e disse, tive este convite, o que é que vocês acham? E eles, Isabel, força, nós apoiamos. E foi um bocadinho essa validação que fez com que eu desse esse passo de entrar na segunda temporada do Shark Tank. Depois adorei, porque eu passo a vida a desafiar-me a mim mesma e, portanto, foi mais um desafio e adorei. Relativamente à questão concreta que me colocas, que é como é que é... Olha, é preciso que as pessoas saibam que quando nós estamos nas regras do Shark Tank, do programa, nós não conhecemos os projetos até eles entrarem ali no palco, no stage, ok? Portanto, o que nós estamos a avaliar é aquilo que nós estamos a ver ali. E, portanto, a decisão de dizer sim ou não é difícil, não é? É muito difícil. Por outro lado, aquilo é um programa de televisão, o que faz que, de alguma maneira, nós nos sintamos pressionados a dizer que sim a alguns, não é? Pronto, a verdade é esta e não vamos camatear a realidade. É um programa de televisão, portanto, toda a gente está à espera que os Sharks invistam e isso, de alguma forma, nos pressiona a dizer, pá, eu tenho que investir em qualquer coisa. Se bem que, como te digo, nós não conhecemos os projetos até chegar ali. Portanto, é a nossa sensibilidade, empatia, sensibilidade aos projetos, empatia com as pessoas, empatia com a situação, que nos faz dizer que sim. Eu acho muito giro o programa. Acho que ele até devia ter tido continuidade, mas isso é outra nota de 500, não é motivo para a nossa entrevista hoje. Mas... acho que é importante para fomentar um bocadinho o empreendedorismo em Portugal. Nós precisamos muito de fomentar o empreendedorismo, não só na questão das pessoas terem que criar os seus negócios, mas que as pessoas saibam fazer projetos, apresentar projetos, não estarem sempre retraídas, não é? Aquela história do que é que eu posso fazer pelo país em vez de o que é que tu fazes, o que é que o país faz por nós. Nós temos que ser mais ativos. Nascemos empreendedores ou é um conjunto de características que se pode ir trabalhando? Há características que têm que lá estar, têm que estar no teu ADN. Isso eu hoje já não tenho a menor dúvida, não é? Há características que têm que lá estar. Agora, há muitos skills que se podem trabalhar e que se podem desenvolver e devem desenvolver, não é? Eu posso ser empreendedora e faltar uma série de skills, designadamente o saber. Olha, uma das coisas que acontece imenso é eu tenho muitas ideias, sou muito empreendedora, mas depois não sei trabalhar em equipa. Isso é um skill que se pode trabalhar e muito. Eu tive uma ideia, tenho um projeto fantástico, mas não o sei apresentar. Não sei fazer um pitch. E não sei apresentar aos meus parceiros, não sei apresentar aos meus investidores, não sei explicar a uma equipa. Portanto, a comunicação, a empatia, a inteligência emocional, a capacidade de falar em público são skills que se devem desenvolver e muito quando se é empreendedor. Agora, o gosto pelo risco, a capacidade de ousar,
O não ter medo de ousar, isso tem muito a ver com o nosso ADN, sabes? Portanto, há coisas que estão lá e que têm que lá estar. Podem ser trabalhadas, podem ser puxadas cá para fora, mas têm que lá estar, de alguma maneira. E há outras que, mesmo as pessoas que têm essa capacidade de empreender e são empreendedoras, têm que melhorar e desenvolver. Isto é uma conclusão a que eu já cheguei ao fim de 40 anos quase de empreendedorismo, não é? Sem dúvida absolutamente alguma. E o nível de aceitação de um não, quando estamos a fazer esse pitch, essa apresentação, e a resposta do Business Angels vai ter que ser fundamentada, mas não tem viabilidade. Como é que é dizer que não? Porque deve ser difícil. E o nível de aceitação desse não, fundamentado naturalmente, como é que é hoje em dia? Há pessoas que são muito brutas e eu tenho imensos colegas que são muito brutos e dizem não. E depois do outro lado há pessoas que têm capacidade de encaixe e outras que não e ficam muito mal e passam muito mal, etc. Há outras pessoas que tentam e as mulheres não tem a ver com mulheres, tem a ver com pessoas e a forma de ser das pessoas. Há pessoas que são mais empáticas e conseguem transmitir esse não ou essa não viabilidade de uma forma mais empática, sobretudo explicando porque esse não. Se tu explicares corretamente a razão do teu não e se o fundamentares, quem está do lado de lá consegue perceber melhor. Não quer dizer que tenha capacidade para o receber bem, porque há pessoas que estão tão cheias delas próprias e tão apaixonadas pelos seus próprios projetos e vivem tão intensamente que tu mesmo que expliques, elas não aceitam. Vai doer sempre, não é? Vai doer sempre. Portanto, mas isso é algo que a outra pessoa do lado de lá também tem que trabalhar. O saber aceitar, a resistência à frustração e o saber ouvir um não. Do lado de cá, de quem diz não, tem que haver alguma empatia e explicar e fundamentar porque o não. Vou-te dar um caso concreto. Um dia destes, uma empreendedora veio ter comigo com um projeto. Eu olhei para o projeto e disse cá para mim, isto não vai lá, mas eu não posso dizer a esta senhora que não, assim. E, portanto, a postura que eu adotei foi fazer-lhe perguntas. Isto às vezes é possível, outras vezes não. Até tem a ver com os nossos próprios momentos. Então, a forma como o que eu optei foi fazer-lhe perguntas e pô-la ela a divagar sobre o projeto para ela própria perceber onde é que estava mal. Para a pessoa chegar ela própria a essa conclusão, não é? Então, de repente, ela chega à conclusão que com aquele projeto ela nem sequer tinha ordenado para ela. E de repente fez luz. Hoje é uma apaixonada por mim e diz-me, Isabel, de facto, esse não foi tão bem dito. Foi tão bem dito. Se fez-me perceber e fez-me entender o quanto errado eu estava. E, no entanto, eu estava completamente apaixonada pelo meu projeto. Epá, eu não sou melhor nem pior que os outros. E, se calhar, e até já tive situações... Eu, por exemplo, lembro-me quando foi do Shark Tank, recebi uma mensagem nas redes sociais de um sujeito que disse que estava totalmente incomodado comigo porque nunca ninguém o tinha tratado tão mal como eu o tratei naquele dia no Shark Tank. Eu não tenho ideia absolutamente nenhuma. Mas admito que a forma como eu falei com a pessoa ou o não que eu dei à pessoa o tenha magoado tanto que fez com que a pessoa viesse para as redes sociais dizer que eu tinha sido a pessoa que mais magoado tinha na vida. Portanto, eu não estou a dizer que sou a melhor, porque também tenho essas situações. Tem muito a ver com a forma como nós transmitimos e se há dias que nós temos maior capacidade, maior empatia, há outros dias que não o temos. E por outro lado também tem a ver com a forma como a outra pessoa recebe essa resposta e a forma como está preparada para receber essa resposta. Isabel, não sei se vai conseguir responder esta pergunta, porque acredito que tenham sido muitos.
Qual é que acredita, olhando um bocadinho agora para trás, que possa ter sido um dos seus maiores desafios? Oh, meu Deus. Olha, o meu maior desafio, eu passo a vida a desafiar-me. Eu estou sempre a aceitar projetos novos. Projetos novos não é projetos para investir, projetos de vida. Eu estou sempre a aceitar projetos novos, coisas que às vezes me dão um frio na barriga. Isabel, tu vais conseguir isto, tu vais te meter nisto, tu vais conseguir fazer isto. Eu estou constantemente a desafiar-me. E o maior desafio é sempre o próximo, percebes? Porque eu entro nas coisas, às vezes, sabes lá, eu acho que nunca estou preparada, acho que estou a entrar de cabeça e que depois bate-me a mim mesma a dizer, mas tu te meteste nisto, mas para que é que tu te meteste nisto? Tu não vais ser capaz. E claro, depois vou-me superando e, portanto, o meu maior desafio é sempre o próximo, não é? O que é que eu vou arranjar mais para me desafiar a mim mesma, aos meus talentos, às minhas capacidades. É um bocado isso. A minha vida foi sempre um risco. Repara, eu mandei-me para a advocacia como forma de escape, eu mandei-me, por exemplo, para o associativismo como uma paixão e depois tive que fazer coisas que nunca pensava que ia conseguir fazer e depois mandei-me para ser capitalista, uma agente de capital de risco, porque o Business Angel é investimento de risco informal e, portanto, mando-me de cabeça para investir em coisas que eu não sei se vão dar. Já perdi muito dinheiro, portanto, aquele dinheiro que me podia dar, ou seja, uma margem de conforto melhor para ir fazer umas viagens ou para não sei o quê, investi em pessoas, em coisas que não deram certo. Eu nunca me arrependi de nada disso e, portanto, isto é um desafio constante. Não posso dizer qual foi o meu maior desafio. Porque é diário, acho que a não é? minha vida é um constante desafio. Eu sou de facto uma pessoa que me gosta de desafiar e acho que é isso que me faz sentir muito viva e ter ainda muito para dar. Voltamos lá atrás àquilo de no início que o seu pai diz, não é? Venderam umas empresas e agora porque é que eu me levanto? E a Isabel encontra todos os dias um motivo diferente para que isso aconteça. Devo dizer que é uma coisa que me está... a minha mãe faleceu no final no Natal, do ano passado, e eu que sempre fui muito próxima do meu pai, agora mais do que nunca estou próxima dele e, portanto, todos os dias, ou quase todos os dias, pelo menos durante a semana, janto com o meu pai, passo o serão com ele como forma de lhe fazer companhia e tal. E é uma das coisas que me está a chocar imenso e a fazer-me pensar é a questão do envelhecimento. Meu pai está com 86 anos e nós só vendemos as empresas há 6 anos atrás. Tinha o meu pai praticamente 8, não, há 6 não, há 7. O meu pai faz 87 agora em outubro, portanto tinha o meu pai 80 anos. E vendemos exatamente porque eu nunca me dediquei àquilo. O meu irmão é professor universitário, o meu irmão não é empreendedor, não tem esta veia. Nascemos da mesma família, fomos criados da mesma maneira. Há bocadinho estavas-me a perguntar isso. Nascemos da mesma família, fomos criados da mesma maneira. E o meu irmão, quando chegou aos 17 anos e teve que escolher para onde é que queria ir, pôs a cozinha, Coimbra. E foi estudar engenharia para Coimbra e lá ficou. É professor universitário, é doutorado em engenharias, não sei o quê. Não tem nada a ver com esta veia, com esta área. Nada. As minhas sobrinhas, eu tenho 2 sobrinhas, são ambas engenheiras. Uma acabou e outra está a acabar. Portanto, como vês, e fomos criados da mesma maneira. Pronto. Mas eu estava a falar do meu pai e da questão do envelhecimento, que é uma coisa que me preocupa e que tenho vivido muito perto, porque tenho acompanhado o meu pai todos os dias, praticamente ao longo deste ano. E de facto, uma das coisas que ele me diz e que eu sinto é que a pior coisa que me fizeste, que ele culpa-me a mim, foi vender umas empresas, porque eu tenho que ter um objetivo para me levantar todos os dias. E muito mal tu vês uma pessoa a definhar todos os dias. Porque, de facto, por mais que eu diga para ele ir ter com os amigos, ou por mais que eu o convide para sair, ou por mais passeios que nós damos, não é a mesma coisa. Ele precisava de ter alguma coisa para fazer. Desse estímulo. E é horrível tu vês uma pessoa a definhar em termos de envelhecimento. É galopante. É um envelhecimento galopante.
quando tu estás habituado a ter uma atividade muito, 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 muito grande e depois deixas de a ter, se parares, o processo de envelhecimento é galopante. E é uma coisa que eu tenho vindo a pensar e perceber que eu tenho que alterar um bocadinho também a minha vida, porque o futuro é amanhã e não deve tardar muito, estou eu a chegar à idade dele e o que é que eu vou fazer à minha vida, não é? Portanto, eu tenho que... É algo que me começou a incomodar, era uma coisa que eu nunca tinha pensado muito e ultimamente, exatamente porque tenho vindo a acompanhá-lo, mas está a começar a mexer comigo. Mas Vamos sim, continuar a vê-la em inúmeros projetos e em inúmeras frentes. agora aceitei. Sabes que, para além do empreendedorismo, há outras coisas que me movem e que me fascinam e que eu gosto imenso de ler e estudar. Tem a ver muito com os direitos humanos, tem a ver com tudo o que se passa, uma coisa que eu gosto, que me preocupa, que é o tráfico humano e muitos outros temas. E ultimamente recebi um convite para fazer parte de uma nova associação, que é a Associação das Nações Unidas em Portugal, e aceitei e faço parte da direção, e é outra área que eu vou também dar algum dos meus contributos e algum apoio. Não tem a ver nada com empreendedorismo, tem a ver com direitos humanos. E pronto, estou sempre a aceitar novos desafios, como vês. Isabel, obrigada. Muitas mais horas teríamos de conversa sobre tudo aquilo que a Isabel faz, promove, permite que aconteça. E portanto eu acho que de alguma forma, todos de forma mais generalizada, temos uma palavra, é uma forma de gratidão, porque a Isabel dizia há bocadinho que não temos que esperar muitas vezes que façam as coisas por nós, ou que o país faça coisas por nós temos que fazer nós próprios coisas pelo desenvolvimento do nosso próprio país, como fazemos pelo desenvolvimento da nossa casa, da nossa família, etc. E no fundo é isso que a Isabel faz todos os dias. Todos os dias se levanta com essa vontade. intenção e essa vontade de fazer com que a vida dos outros aconteça de uma forma mais feliz, mais fluida, e por isso obrigada. Eu digo sempre que talvez pareça difícil, mas não é todo impossível, e é isso que a Isabel faz acontecer. Obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade, obrigada por nos terem feito companhia. Até para a semana.